Eu sou Gabriela Agal Artes. Hoje eu decidi gravar alguns vídeos, né? Eu gravei um vídeo contando minha história, a experiência da esclerose lateral, né? Que eu enfrentei juntamente com minha mãe. E agora eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais do biscuit, né? Do meu trabalho. Eu finalizei. Um caminhãozinho, né? Caminhãozinho com coraçãozinho. Também estou terminando esse. Foi um desafio muito grande. Eu não imaginava que eu iria até conseguir fazer esse trabalho. Para mim foi bem interessante fazer esse trabalho aqui. E essas fofuras, né, que eu faço, aqui é sabonete, né, saboneteira, aliás, né, saboneteira. Eu tenho uma chuva de amor, tem um videozinho deles também, né, do potezinho que eu vou colocar. Bom, para o vídeo não ficar muito grande, né, porque o vídeo que eu fiz eu tive que cortar tanto que quase não, né, perdeu muita conversa, né, porque eu tive que cortar muito o vídeo, então é muito ruim tá cortando o vídeo. Bom, eu comecei com biscuit em Sorocaba, no tempo que eu morava em Sorocaba, aos 16 anos de idade, foi quando eu conheci o biscuit. Mas eu já fazia, sempre gostei muito de desenhos, desde criança, eu sempre gostei de desenhar, então eu desenhava muito. Quando eu via uma figura, eu ia lá, essa figura era pequenininha, eu deixava a figura grande, só olhando, né, eu fazia desenho, eu desenhava muito, era o tempo todo desenhando, eu me expressava no desenho. Se eu estava triste, eu ia lá e desenhava uma figura que representava, né, o que eu estava sentindo no momento. Então o desenho para mim era expor o que eu estava sentindo, né, quando eu era criança. E ali eu fui crescendo e fui tendo mais paixão ainda pelo desenho, tanto que na escola era a matéria que eu mais me saía bem, era na artes, né? Então eu gostava muito de desenhar. E aí antigamente, né, a casa do meu pai sempre gostou de vidros, né? Então a casa dele sempre tinha porta, né? Porta e janelas igual aquela porta ali de vidro e janelas de vidro. Só que antigamente não usava silicone, usava uma massinha nos vidros para colar os vidros. E aí quando o rapaz ia colocar os vidros lá em casa, que era lá em Sorocaba, né? E aí eu ficava atrás dele, eu criança, eu ficava atrás dele para pegar os restinhos de massa que ia caindo no chão. E ali aquelas massinhas eu ia juntando, ia atrás dele. Toda vez que ele terminava e deixava cair um pouquinho de massinha, eu pegava a massinha e guardava. E ele olhou pra mim, ele falou assim: pra que você quer essas massinhas? O rapaz falando pra mim, né? E eu falei: não, porque eu gosto de fazer bichinhos, eu modelo bichinhos e eu gosto dessa massinha pra modelar. E aí quando ele terminou todo o trabalho, sobrou um monte de massa ainda na mão dele, assim. E aí ele pegou e me deu aquela massa, né, pra eu brincar. E aí eu peguei e eu modelava um bocado de bichinhos, eu mesmo, assim, desenhos bobos, tipo cobrinhas, ursinhos, tentava desenhar do meu jeito, modelar do meu jeito. E aí teve aquela novela Mulheres de Areia também, na época, e onde o rapaz modelava, né, o corpo da mulher na areia. E aí eu observava, né, com toda a atenção, a forma que ele fazia. Quando terminava ali, eu pegava a terra e tentava fazer do mesmo jeito. Tanto que eu consegui uma vez desenhar, né, o corpo de uma mulher nua na terra, né, na lama ali, né, no barro. E aí meu pai falou: nossa, a menina tem talento, né? E aí ele falava: um dia quando eu tiver condições eu vou colocar você no curso de artes. Só que daí o tempo foi passando e isso não aconteceu, né? E aí uma vizinha
quando eu tava com uns 16 anos, mais ou menos, uma vizinha trabalhava com gesso. Eu vi lá na sacada, ela botava para secar, né, que ela morava num sobrado e tinha uma parte na frente que não era casa, era só uma laje. E aí ela pegava e colocava lá para secar, né? E eu de lá de casa eu ficava olhando, eu via aqueles bonequinhos coloridos ali, tudo pintadinho. E eu fiquei curiosa para saber, né? Sempre gostei de artes. E aí ela pegou e eu perguntei pra ela, ela falou que era biscuit, né? E que ela fazia os bichinhos de biscuit e de gesso. Ela pintava, né? Fazia na forma e pintava os bonequinhos de gesso. E aí meu pai perguntou pra ela se ela dá curso, né, de biscuit. E aí eu perguntei pra ela, na época era R$60. R$60 na época era muito dinheiro. E aí meu pai falou assim, não, vou dar R$60 não. Eu acho que você pode aprender sozinha. A gente compra o material, né? A gente pergunta pra ela se ela tem alguma revista, alguma coisa que você possa aprender. E aí a gente aprende a fazer a massa e você estuda a revista, né? E eu acredito que você consegue fazer. E aí eu falei assim, então tá bom. Aí meu pai falou com a minha mãe foi lá, comprou, pegou a revista, né? Tiramos as xerox da revista e depois eu vou até mostrar num vídeo as revistas que eu comecei, tem até as xerox até hoje das revistas. E ali minha mãe aprendeu a fazer a massa de biscuit, né? Minha mãe amassava a massa toda, deixava ela no ponto. E minha mãe comprou algumas forminhas de silicone também na época. E eu fui estudar a revista, né? Ver o passo a passo, que na revista tinha todo o passo a passo de como fazia os bonequinhos. Era até imãs de geladeira, né? No início, quando eu comecei com imãs de geladeira. E aí eu comecei a fazer os imãs de geladeira, fazer pra minha mãe mesmo. Fazia os imãs de geladeira pra minha mãe tinha um armário cheio de imãs que eu fazia. Comecei a fazer. E ali foi ficando legal, aí eu levei pra escola, ainda cheguei a vender pra umas professoras que não me pagaram ainda, por sinal. Eu falava assim, eu quero comprar, aí amanhã eu trago dinheiro, que tô sem dinheiro aqui. Já era. Acabou ficando. Não ganhei muito dinheiro, não. Logo no início eu tive mais prejuízo. E aí eu vim. Só que assim, antes de tudo isso, quando eu era criança também tinha um programa, não lembro qual era o canal, não lembro qual era a apresentadora, mas ela não era brasileira. Ela fazia bonequinhos de açúcar, né? No caso seria a pasta americana hoje, né? E ela modelava os bonequinhos, explicava passo a passo, e eu e meu pai assistia toda vez que tinha um programa, a gente assistia, e eu amava assistir ela fazendo os bonequinhos. Eu era apaixonada por aquilo. E eu fiz um trabalho também na escola, que era uma célula, né, do corpo. Eu peguei do livro, o desenho do livro, fiz a massa de biscuit. Na época eu não sabia fazer direito a massa de biscuit, ficou meio rachada a massa, não ficou muito boa, mas a célula ficou perfeita, tanto que sumiu. A professora foi mostrando para outras professoras das outras salas, foi mostrando para os outros alunos e sumiu essa célula na escola na época. Bom, eu vim para Barreiras, tentei fazer alguns ímãs para vender, não tive resultado porque as pessoas não davam muito valor também. Como hoje também não dão, mas naquele tempo foi bem pior. E aí as pessoas falavam que a minha tia pegou pra vender e aí o dinheiro não vinha. Tipo, as pessoas falavam que ia pagar e no fim não pagava, e acabei ficando desmotivada em trabalhar com biscuit. E aí foi que eu dei uma paradinha. Parei de fazer, desisti, falei, não, isso daí não vai dar certo. Peguei e parei de fazer o biscuit. E aí uma amiga minha estava grávida e ela perguntou pra mim se eu fazia alguma lembrancinha, alguma coisa. Eu falei pra ela que fazia. Ela perguntou quanto é que era. Eu falei, não, eu não vou te cobrar nada. Você compra o material pra mim, eu faço pra você e só me dá o material mesmo, eu não vou lhe cobrar nada. Peguei, ela comprou o material pra mim, eu fiz pra ela. E nisso, as pessoas que receberam as lembrancinhas gostaram.
não era lindo. Hoje eu lembro daquelas bonequinhas e eu falo, meu Deus do céu. Foi feito tudo manual, foi os bonequinhos tudo feito manual. Aqueles bebezinhos de bundinha, hoje a gente usa forma pra fazer aqueles bebezinhos de bundinha. E eu fiz tudo manual, tudo manualzinho. E aí teve uma moça que gostou e pediu pra fazer também. E aí eu fiz muitos bebezinhos pra essa mulher. E foi bem baratinho, tipo coisa de 80 centavos. Pensa, tudo manual. Cada bebezinho assim de bundinha, depois botando na fraldinha. Gente, eu fazia chorando. E minha mãe chegava assim do meu lado e falava, essa bundinha desse bebezinho tá grande, essa bundinha tá mais pequenininha. Oh, eu chorava, porque eu tinha cobrado muito barato, era 80 centavos só. E eu tava ali sofrendo, porque não saía tudo mesmo. Não tem como sair de tudo do mesmo tamanho. E ali foi doído, viu? Foi doído. E assim eu fui começando devagarzinho, fazendo imã de geladeira, lembrancinhas para nascimento, depois fazendo de casamento. Foi assim, coisa muito simples. E aqui em Barreiras, na época, quando eu comecei, poucas pessoas trabalhavam com biscuit, nenhuma trabalhava com topo de noivas, né? Igual o que eu estou fazendo aqui. Geralmente elas compravam fora de Barreiras. E nessa época, quando eu comecei a fazer o meu primeiro topo, foi o meu mesmo. Quando eu casei, eu mesma fiz o meu topo. E aí comecei a fazer outros topos para outras pessoas que começaram a descobrir o meu trabalho. E aí, na época também tinha o pessoal que trabalhava com biscuit, algumas pessoas que trabalhavam com biscuit fazia o bêbado na garrafa. E aí eu fiz um bêbado na garrafa, aí meu tio viu e falou assim, por que você não faz a mulher na garrafa? Né? Uma mulher, ele até falou gostosona na garrafa. Eu achei engraçado, mas achei interessante a ideia. E aí eu peguei e fiz, né? Umas garrafas com as mulheres com tipo biquíni, sabe? Com chapéu Calvin, com bota, toda diferente. E aqui em Barreiras não tinha isso. Foi tudo bem bolado, bem criativo. Peguei, expus no parque, que aqui tinha o Palácio das Artes, expus lá. E aí pensa, eu não tinha condições de investir no meu trabalho. Aí quem já estava trabalhando com esse tipo de trabalho gostou da minha ideia e começaram a fazer a boneca na garrafa. E aí explodiu. Só via gente vendendo a mulher na garrafa. E sendo que quem começou com essa ideia foi eu. Eles viram lá no Palácio das Artes, gostaram da ideia e começou a vender. Começaram a vender mais do que eu que criei a ideia, né? Que até então não tinha essa ideia. E é assim. Eu vou encerrar esse vídeo aqui porque senão vai ficar muito grande, eu vou ter que estar cortando, mas eu vou dar continuidade aqui nesse assunto. Obrigadão. Deixa um like.